Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje tem uma programação super especial lá na igreja. Vai ter batismo, vai ter grupo de gesto, testemunho, louvores e eu vou levar vocês comigo. Vou gravar um vlog e espero que vocês gostem, tá bom? Quando chegar lá eu filmo mais pra vocês. Beijo! Mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus nessa casa, nesse lugar tão especial. E hoje, um dia muito maravilhoso, porque uma serva do Senhor está regressando para o lar. O céu com certeza está em grande festa. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em meus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Nós sempre, assim, principalmente eu, sempre ouvi histórias sobrenaturais acontecendo na vida de outras pessoas. Né? Assim, vários testemunhos, coisas lindas, sendo que a gente às vezes se acha tão indigno e pecador e acha que nunca pode acontecer com a gente. Até porque a gente vive errando, vive pecando. Quando a gente pensa que a gente está super naquela aproximação com Deus, a gente comete uma falha, isso tem acontecido bastante comigo. E eu também sempre fui uma pessoa muito medrosa. Eu tenho medo de várias coisas. E assim, coisas sobrenaturais, assim, eu fico logo, ai meu Deus, não sei o quê. Quando eu era pequena, a minha mãe ficava dizendo, minha filha, não tenha medo não. Porque Deus manda anjos para proteger a gente, para proteger você. Mãe, você não quer ver o anjo não, mãe. Por favor, mãe, calma. Ele é invisível. Aí eu disse, ah tá, eu não quero ver o anjo não. Muitos já sabem que eu criei minha carteira de habilitação. Eu nunca quis dirigir porque eu tinha medo. Mas aí eu precisei dirigir, né, por necessidades. E eu comecei na autoescola tudinho, comecei a perder o medo e comecei a me garantir, né. Aí fiz as aulas, tudo, chegou a hora da prova, fui fazer a prova. A prova, eu tinha passado na prova teórica, eu fazia a prova prática, a filha do meu irmão. Aí eu já lá toda me empolgando, orei, né, aquela oração do Senhor me leva por mim, obrigada, amém. Mas eu fui, acho que, me garantindo. Quando eu cheguei lá, entrei, tudo, olhei até pro meu irmão, quando é que eu pego minha carteira mesmo? E disse o quê? Já achou que eu tinha passado, né? Aí eu peguei, fui, cheguei, entrei no carro. Pra quem nunca fez, antes de você começar a prova, tem uma placa pare. E você para depois começar a prova. Sendo que não tinha carro nenhum. E eu peguei, passei direto. Quando eu já estava na rampa, a mulher falou assim, olha, pode descer que você foi reprovada. Eu disse, eu fui reprovada, eu fiz tudo certinho. Aí ela disse assim, você não viu essa placa não? Porque quando você passar, eu disse, meu Deus, que placa, eu não vi, fiz, mas não era selecionada, né? Eu, Senhor, por quê? Briguei com Deus, aquela coisa toda. Passou. Desde esse dia eu comecei a dar um pânico em mim. Eu comecei a ficar com pânico de não fazer mais a prova, porque eu ia errar, porque eu não sabia de nada. Eu comecei a ter crise de ansiedade, crise mesmo de chorar, de ficar, sabe? Tipo, eu ia dormir e ficava, quando eu começava a pensar, eu perdia minha noite de sono pensando nisso.
E eu passei tempo falando com Deus, eu passei tempo chorando, clamando mesmo. Nisso, vocês viram que o Ceará passou, não passou, continuei com aquela coisa no meu coração. Cheguei lá, fui com a minha mãe também estava querendo ir, então eu também veio assim, uma criança super ansiosa. Ela, calma minha filha, ela disse, mas você também tem que ter calma, ela, eu estou calma. E a gente pegou fogo. Nisso eu entrei no carro, me chamaram, e eu, Senhor, por favor, Senhor, eu pedi tudo, me dá uma paz pelo menos. Aí eu lembro que eu tinha contado uma história, e quando ele queria passar no colégio militar, ele pediu uma prova 2 que ele ia passar, que era botar um R, a iniciar o nome dele no céu. Aí ele disse que orou muito a Deus, se Deus deu essa prova a ele viu um R no céu. Aí eu disse, Senhor, bota um A, vamos começar com uma, Ana Raquel. Eu ia pro céu me encontrar com a minha irmã, Senhor, bota seu R, porque Ana Raquel bota o R de Raquel. E nada no céu aparecia. Eu disse, oh, meu Deus, que irmão. Mas eu estava assim, irmão, eu estava com tanto medo, que mesmo se Deus dissesse assim, olha, minha filha, você vai passar, não iria aliviar. Eu entrei no carro e disse minha mãe assim, minha filha, faça a oração que eu sempre faço. Peça a Deus que você não seja nem confundida, nem envergonhada. Aí eu comecei a fazer essa oração, mas eu fiquei várias vezes, Senhor, deixa eu ser confundida nem envergonhada, porque muita gente passa vergonha na mente, né? Fica ansioso, nervoso. Eu peguei e fiz essa oração. Quando eu entrei no carro, eu sentei no carro, eu na minha cabeça já pedi para sair do carro. Eu estava tão nervosa, que eu disse assim, moço, não pode ir para voz, ela não vou passar não. Aí eu disse assim, não, vou fazer minha última oração. Senhor, por favor, toma esse carro, que vai começar agora. Um alívio, por favor. Aí eu fechei o olho, eu falei assim, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Eu fiz essa oração. Quando de repente entra um homem no meu carro, ele olha assim para mim e disse assim, posso com você? Aí eu olhei assim, eu não acredito. Fui sorteada para ir um instrutor do meu lado. Ele era alto, forte, branco assim, e ele estava com óculos escuros, não estava com roupa do Detran. Ele estava com essa blusa bem assim, aí sentou do meu lado, eu disse, com certeza, aí eu olhei para frente, né? Eu disse, com certeza. Aí ele disse assim, tá certo, e riu. Aí eu na minha cabeça, meu Deus, fui sorteada para o instrutor. Sendo que ao mesmo tempo deu uma paz, um alívio, sabe? Parecia que era um instrutor mesmo de uma escola. Aí nisso ele foi, sentou do meu lado, ele vai andando no carro, enfileirando, porque tem os carros na minha frente. Quando eu fui, quando eu cheguei na rampa, ele conversando, e aí, como é seu nome? Tudo bem? Você está nervosa? Eu disse, estou muito nervosa. Meu Deus, eu vai começar a contar minha vida todinha. Aí ele disse assim, não estou nervosa, porque eu tenho uma filha, porque eu tenho um marido, porque eu vou viajar, porque eu pensei. E nisso ele só olhando pra minha cara e rindo, ele fazia assim, ó, por que não vai amor? Aí eu falei assim, não, Deus, será que você não está na guerra? Aí eu peguei, não, aí eu peguei e disse assim, será? Aí eu fiquei, né? Aí ele olhou pra mim e nisso eu fui, quando chegou na rampa, assim, muitas pessoas dizem, né, todo mundo diz que não pode entrar ninguém no carro, e eu sempre soube disso, não pode entrar ninguém no seu carro. E se entrar por alguma casa, eles têm que ficar em silêncio, porque eles têm que observar você fazer e não pode dar falar nada, porque é avaliador. Nisso ele foi, entrou, e quando eu cheguei na rampa, ele fez assim, pare. Aí eu sei que vai parar. Aí ele ficou rindo. Quando veio isso, eu fui no pé da embreagem, fui tentando sair da rampa, mas eu estava muito nervosa, eu não acelerei o carro. Ele olhou para mim e fez, acelera, e eu, calma, eu vou acelerar. Eu peguei, acelerei e saí. Consegui, passei na rampa. Aí eu, meu Deus, glória a Deus, Deus é fiel, amém, aleluia. Aquela alegria, aí ele só olhava para mim e ria, aí balançava a cabeça. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, esse homem também me ajudou a passar uma prova. Fui numa outra etapa. Quando eu estava chegando na garagem, ele fez assim, eu acho que o senhor vai ser a número 2, se prepare, que eu acho que ele vai lhe chamar para ser a garagem número 2. Aí porque fica o instrutor em cada prova. Aí quando o homem olha para mim, fez assim, carro 53, número 2. Aí eu disse, como é que tu sabe, hein? Aí eu fui adiante, número 2, botei o carro tudinho, saí. Aí depois que você sai, tem um caminho para você percorrer. Nisso de um ciclista eu não vi. E qualquer lá você é reprovado. Aí ele pegou e disse assim, olha, tem um ciclista aí, viu? Você está vendo o ciclista aí? Eu disse, esse ciclista eu tinha visto. Aí ele ficou rindo assim pra mim.
Aí ele vai, dá pra frente, aí eu fui, parei, fiz a baliza direitinho. Quando eu saí da baliza, aí eu parei, meu Deus, acabei as cartas. Será que eu passei? Ele olhou pra mim e falou assim, você ainda tem dúvida? Aí eu, não. Aí eu comecei a rir, eu disse, parece até que tu é um anjo. Aí ele fez, sou nada. Já era pra ter descido do carro faz tempo. Aí eu fiz. Até então eu fiquei, né? Já era pra ter descido do carro faz tempo. Você passou, você conseguiu. Aí eu disse, poxa, mas obrigado. Cheguei, parei o carro, ele não desceu. Ele ficou parado olhando pra mim, um olhar de amor, e eu consegui, você conseguiu. E assim, ele simplesmente ele colocava para me ajudar. E eu peguei, quando empolgaram, eu passei, eles olharam para mim e assim, com aquele olhar de, sabe, de felicidade, de amor, de ternura. Aí eu passei, quando eu desci, ele estava descendo do carro, aí eu peguei minha sandália e eu virei para ele e falei assim, peraí, como é que é seu nome? Aí ele olhou para mim e falou assim, meu nome é Pedro. Aí eu, Pedro, prazer, meu nome é Ana Raquel. Aí eu apertei a mão dele e fui embora. Aí quando eu saí assim, eu virei pra trás e não vi mais ele. Quando eu cheguei e saí, isso eu já saí aquela ficha caindo, sabe? Quando você sai daquela realidade, que você tá com ele, eu comecei a cair. Eu disse, meu Deus, eu não queria saber do que tinha passado. Meu Deus, que foi aquele nome? Porque ele me ajudou, minha vida eu consegui passar. Aí fica aquela ansiedade. Quando eu saí, eu passei, mãe, me abracei com manhã. Eu disse, mãe, tem um no meu carro, quem é aquele homem no meu carro? Aí a mulher começou a chorar. Eu disse, mãe, por que ela está chorando? Eu estava chorando. Ela disse assim, eu fui, todo dia que você, a pessoa recebe um vídeo de Saraiva. Ela disse que eu vi nesse vídeo, ela estava orando muito a Deus, meu pai também orou muito, o pai falou, o senhor ora, ele começou a orar. Sabe? Aí ela disse assim, quando eu estava vendo aquele vídeo, ele falou, uma das coisas que ele falou, ele disse assim, deixe Deus segurar o volante da sua vida. Aí eu lembrei de você. Aí quando ela disse que lembrou de mim, ela disse assim, Senhor, por favor, manda um anjo lá da minha filha, mande os anjos do lado dela, porque se não for isso, ela não vai passar. O senhor sabe porque ela está nervosa. E ela fez uma oração para Deus. Quando eu saí, eu disse, vai ter um no meu carro. Aí ela disse assim, eu mandei Deus mandar um anjo para o seu lado. Amém. Aí aquela ficha caiu. Tipo assim, ele foi um anjo. Aí eu comecei a lembrar dos olhares, comecei a lembrar do que ele me disse. Garagem 2, você ainda tem dúvida, né? Você clamou, você ainda tem dúvida que eu estou aqui, que Deus me enviou para cuidar de você. Então, a gente ficou muito feliz. Depois que isso aconteceu na minha vida, eu puxei para acreditar. Eu fiquei tão, eu não sei minha reação que foi, eu fiquei tão agradecida a Deus, sabe? E eu fiz questão de chamar cada um de vocês, porque eu disse, meu Deus, eu quero gritar, eu quero botar no outdoor, sabe? Porque quando Deus faz alguma coisa na sua vida, mesmo se você merecer, você fica tão feliz, você fica tão... que você quer espalhar esse Deus maravilhoso, que vale a pena você clamar, né? Por mais miserável o pecador que você seja, vale a pena você clamar e pedir a Deus, que Ele vai ouvir, né? E assim, pode ser alguma coisa que demore mais, mas pode ser agora que precisa ser para amanhã ou para agora, como foi, né? Na segunda-feira mesmo. Então, esse foi o meu testemunho, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Amém. E dizer a vocês que vale a pena você clamar a Deus, que Ele vai ouvir e vai mandar um anjo do seu lado. Amém. É dia de batismo e eu queria nessa noite pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês no livro de Efésios, capítulo 4, verso 5. Vocês vão me ajudar hoje, tá? Porque o condutor leia para mim. Atos capítulo 12, verso 38, por favor, é outro texto que vocês leiam. E Atos capítulo 8, 38, tá? 4 e 5. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Amém? Amém. Bom, a Bíblia diz pra gente que só há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Tá certo? Algumas pessoas perguntam, pastor, esse texto bíblico não está dizendo pra gente que uma vez batizado e para sempre batizado, e não há nenhum espaço bíblico para um rebatismo? Lido esse texto rapidamente, eu dou razão a você. Podemos pensar que o texto bíblico está dizendo que não há lugar para que alguém se batize de novo. Vamos falar rebatismo,
Porque não existe recasamento, existe novo casamento. Não é? Então, a palavra certa seria um novo batismo. Esse texto bíblico não está falando disso. A ideia aí não é quantitativa, mas é qualitativa. Ok? Há muitos textos bíblicos de pessoas se arrependeram e voltaram para Jesus e novamente tomaram o batismo. Certo? Então, veja esse texto bíblico de maneira não quantitativa, mas qualitativa. Há uma só qualidade de fé. Outra qualidade não presta. Que qualidade de fé real é essa? Na pessoa de quem? De Jesus. Tá? Há somente um tipo de Senhor. Que Senhor é esse? Criador do céu, da terra e do mar. Tá certo? E é somente um tipo de batismo bíblico. Que batismo é esse? Por imersão. Está aí o que o autor, ao escrever esse texto, queria falar para vocês. Que o autor de Atos é Lucas. Há uma só fé, a fé real no Senhor Jesus. Há um só Senhor, Senhor Deus, e um só batismo bíblico, que é o batismo por imersão. O batismo de hoje vai ser por imersão. Tá? A palavra batismo no grego é baptizo, significa mergulho. Então, se alguém batizou e não mergulhou, biblicamente falando, não está batizado. Porque o batismo bíblico tem que mergulhar. Você confirma isso, vai em Mateus capítulo 2, quando Jesus foi batizado, diz o autor, que é o próprio Mateus, logo saiu o quê? Da água. Jesus entrou na água para se batizar e saiu da água. Se Jesus saiu das águas, é porque o quê? Ele entrou nas águas. Batismo por imersão. Agora, qual é a visão dos nossos apóstolos da primeira igreja em relação ao batismo? Será que há apoio na igreja primitiva em relação ao batismo? Atos capítulo 12, verso 38. Quem está aí? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Amém? Amém. Arrependei-vos. Tá? Raquel vai batizar-se hoje, mas depois você se arrependeu. Não é verdade? Há no seu coração um sentimento de arrependimento. Por várias coisas. Só você e Deus. É a coisa que for o íntimo. Alguém aqui está arrependido do que fez? Não é batizado ainda? Então se batize, criatura. Primeiro passo é se arrepender. Se arrependeu do que fez? Está arrependido de coração todo. Não batizou ainda? Não. Então se batize. É isso que diz o livro de Atos. Então na mente dos apóstolos é bem clarinho isso. Você se arrepende dos pecados e depois você se batiza. Amém? O batismo é uma declaração pública de que eu estou arrependido. Quero ser uma nova criatura. Tá? O que aconteceu com Paulo? Aliás, no livro de Atos, capítulo 8, 38. Lembra aí, por favor. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água. E Filipe batizou o eunuco. Amém? Amém. Ambos desceram as águas e Filipe o que batizou? O eunuco. Se você ler os versos anteriores, você verá que houve ali um estudo bíblico, um diálogo entre os dois. Tá? Estudo bíblico rápido, porque ele durou pouco tempo, né? Durou pouco tempo. Durou algumas horas, talvez. Pelo relato bíblico, Filipe conversou com o eunuco na carruagem, e eles andaram na carruagem, e de certo momento, uma explosão de fé, o eunuco diz: ó, tem água. E aí, Filipe pergunta: você crê que Jesus é o Salvador da sua vida? Creio. Você se arrepende? Me arrependo. Então, para o carro. Desceu e o quê? E o batizou. Eu vou me salvar? Eu não quero batizar. E acho que eu vou me salvar. Aí você tem uma opção. Eu que diz a Bíblia. Lê para mim. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esse texto é bem clássico, né? Quem crer e for crer, batizado,
será salvo. Quem não crê será o quê? Condenado. Por que não crê? Quem não crê será condenado? Porque só batiza quem crê. Por que Raquel batiza hoje? Porque ela crê. Ela crê que os seus pecados matam. Ela está arrependida. Ela crê que Jesus Cristo tem poder de salvar. Ela crê que Cristo tem poder de transformar o ser humano. Amém? Amém. Ela crê que qualquer pessoa, por mais longe que tenha ido, se ele buscar o Senhor o salva. Amém? Amém. Não tem buraco tão profundo que sua mão não alcance. Seja ele moral, seja ele de ordem psicológica, não interessa. Em qualquer lugar que você esteja, na escala mais degradante e moral, ele tem poder de o quê? De restaurar. Alguém aqui querer não batizou ainda? Olha, quem querer e for batizado será salvo. Cumprindo assim a ordem do Mestre, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Assim como eu sei, Senhor, eu quero seguir o teu chamar, receber o teu poder, derrama a tua unção, o teu amor sem fim, o dobro da porção do Santo Espírito me faz atravessar por entre o Rio Jordão, me faz profetizar, também multiplicar o pão. Eu quero, ó Senhor, ser um discípulo teu. Eu abro mão de tudo e me entrego a ti, meu Deus. Faz em mim o teu querer, derrama a tua unção, o teu amor sem fim, o dobro da porção do Santo Espírito em mim, me faz atravessar por entre o Rio Jordão, me faz profetizar, também multiplicar o pão. Eu quero, ó Senhor, ser um discípulo teu. Eu abro mão de tudo e me entrego a ti, meu Deus.
Contigo estará sempre a brilhar. Haverá uma festa nos céus quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Ele é a tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor
ela sim é mais forte que o tempo. Ela sim poderia atravessar a imensidão do espaço e transcender os limites da vida. Sim, como ela é forte. Pois essa amizade nada nem ninguém destruirá. Que perdure enquanto nossas almas existirem. Que nem a distância, nem o tempo, e nem mesmo os nossos erros terminem as nossas amizades. Nada é mais valioso do que ela. Está chegando o dia de você ir embora. E vamos ficar mais distantes, só desejando sua felicidade. Iremos sentir muito a sua falta. Não só a sua, mas também da nossa pequena. Que Deus abençoe vocês. Voltem logo. Aproveite bastante lá onde você estiver. E saiba que todos os momentos que passamos juntas, nunca esqueceremos. Nós te amamos demais. Raquel, eu também amo demais você. Você tem a idade da minha irmã. Então você, Joyce, Alana, a Emily, foram meninas que eu vi crescer junto com a minha irmã e são minhas princesinhas, sempre vão ser. Por isso que eu me emocionei tanto, mas não fui eu quem escreveu essa carta, foram suas amigas de infância, Ingrid, Alana, Joyce e Emily, com muito carinho.